Olá, seja muito bem-vinda. Vamos agora para a nossa sexta aula do Simplificando a Edição no Embird. E nessa sexta aula a gente vai continuar falando sobre as fontes. Porém, nós vamos direto para o programa e agora nós vamos trabalhar essas fontes que a gente já aprendeu como baixar, já aprendeu como instalar, já sabe em quais botões estão as fontes realmente ali do meu programa. E agora a gente vai falar sobre elas dentro do programa, na prática, como que a gente utiliza elas no programa na prática. Eu vou abrir o meu Embird. Vou clicar aqui no nosso editor. Você pode clicar por aqui ou por aqui. Lembra, a gente já viu anteriormente. Vou descartar essa matriz aqui, que eu não vou usar nesse primeiro momento. Vou aqui lá na troca do nosso bastidor, né, no botãozinho de bastidor, e vou mudar para um bastidor maior, para que fique melhor para você enxergar o que a gente vai fazer aqui. Dei um ok, pronto, peguei um bastidor maior aqui. Agora, a gente vai trabalhar com as fontes, tá? Então, para que você não fique com dúvidas de como funcionam as fontes, vamos começar pelas fontes do meu programa, as fontes que eu tenho aqui no meu programa. Então, você vai dar uma olhadinha aqui nas fontes que você tem no programa e ver como que ela fica na prática. Vou digitar um nome aqui, você pode usar o nome que você quiser. Mas eu vou digitar um nome aqui, coloquei Suzana. E agora, todas as fontes que a gente for editar, elas vão abrir com esse menu aqui para a gente inserir tanto a fonte quanto o texto desejado. E também ela vai aparecer aqui para mim mais duas abas. Uma aba de propriedades, tá? Essa daqui. Que quando ela está na fonte do programa, eu não mexo em nada, mantenho ela do jeitinho que está. E de layout, tá? Por que layout? Aqui ela me mostra individualmente as letras e eu consigo mover essas letras, tá? Dentro do layout. Então, eu quero que fique mais próximo aqui. Ela tava mais separadinha, né? Então, vou voltar aqui para você ver, ó. Quando a gente entrou no programa, elas estavam mais separadinhas. Ai, Kelly, eu não quero assim separadinho, eu quero que se ajunte aqui. A gente vai pegar esse pontinho aqui, logo abaixo da letra, e eu consigo trazer ele para cá. Nesta parte do layout. Em propriedades, eu vou alterar o quê? Nesse caso aqui, nesse tipo de fonte, que ela é própria do programa, eu só vou alterar o tamanho. Então, aqui ela tá com 70 milímetros, 7 centímetros. Eu quero ela maior, eu quero ela com 13. Vou dar um OK. E ela vai lá pro editor. Abriu aqui para mim. Quando ela abre nessa configuração aqui normal, tá? Nessa visualização. Eu posso colocar no 3D fosco, para eu ter um pouco mais de noção. Ai, não quero com essa letra. A gente vai lá nas cores, vou clicar duas vezes aqui sobre a cor. E aí, eu posso colocar em outra cor, se eu preferir, tá? Para ter mais noção. Posso usar o scroll do mouse para eu ver os detalhes. Dessa fonte, para ter noção de como ela vai ficar. É lógico que bordada, ela sempre vai ficar mais bonita do que ela aparece aqui no programa, tá? Mas aqui a gente já consegue ter uma boa noção de como a fonte vai funcionar, de como ela é. Aqui, por que que eu abri primeiro, para a gente ver essa fonte do programa já? Perceba que as fontes do programa, embora essa daqui,
ela pareça cursiva, ela não é totalmente cursiva, tá? Como assim, Kelly? Ó, ela não emenda uma na outra. Todas as fontes cursivas vão emendar uma na outra? Não, nem todas, tá? Eu vou deixar, inclusive, essa aqui salva aqui no cantinho. E a gente vai voltar lá nas fontes. Perceba que a maioria das fontes que eu tenho aqui no meu programa, já direto dele, elas são assim mais simples, tá? Todas elas são assim. Mesmo as que parecem cursivas, elas não são totalmente cursivas. Vamos ver essa aqui, ó. Tá vendo? As letras não se unem perfeitamente, né? Elas têm uma junta muito estranha. Então, você imagina que isso aqui lá bordado, né? Aqui num ponto cheio, e calma que a gente pode espaçar esse ponto também depois. Mas perceba que são fontes, embora essa aqui seja um pouco mais bonita, talvez não dê a mesma qualidade do que a gente vai ver nas fontes que a gente instala. Vou deletar esse aqui. E agora a gente vai lá para as fontes instaladas. Ele vai abrir aqui o plugin. Esse plugin, quando a gente vai abrir pela primeira vez, né, no programa, ele sempre demora um pouquinho mais, porque ele tá carregando todas aquelas fontes que a gente tem no computador. No caso das minhas, são muitas. Então, eu vou pegar uma outra fonte aqui para exemplificar. Então, ele continua escrito aqui o Suzana. Enquanto eu não apagar e trocar por outra letra, ele vai continuar escrevendo Suzana para mim, tá? Vou dar um OK aqui. E vou trazer para cá. Vou colocar aqui no 3D fosco. Aqui, perceba que ele não fez ela no mesmo ponto que esse aqui, tá? Por quê? Lá nas fontes instaladas, eu consigo trabalhar as propriedades de uma forma diferente. Então, aqui do programa, ela sempre tá colocando para mim já na configuração que ela quer. Então, essa fonte aqui, ela é feita em autocoluna, tá? O que é autocoluna? O ponto cheio, né? Igual a gente utiliza para fazer a volta ali dos apliques e coisas do tipo. Então, ela já vem dessa forma. Aqui, ela veio para mim com um ponto trabalhado, tá? E com um contorno. Kelly, ela sempre vai vir assim? Não. A gente vai configurar, e isso a gente vai ver sobre configurações na próxima aula. Então, a gente vai aprender a configurar aqui a nossa matriz de fonte. Então, aqui o nome, perceba que esse daqui, ele já veio mais juntinho, mais cursivo realmente, né? Tem algumas fontes que a gente vai precisar fazer ajustes para que fique do nosso gosto. Mas a maioria das fontes cursivas que a gente vai baixar, elas já fazem essa junção para nós, tá? Enquanto que a fonte do programa, geralmente não, tá? Então, perceba que aqui ela ficou diferente, né? Já ficou mais juntinha. Vou deletar essa aqui. A gente volta aqui para as fontes. Eu vou pegar um outro exemplo de fonte, uma fonte mais gordinha, para a gente visualizar. Também, como eu não mexi lá no tamanho, ela veio menorzinha. Perceba que essa fonte, ela tem características onde ela junta a letra, né, na fonte, e outras não. Então, por exemplo, o Z dela não tem junção com as demais letras, tá? Não faz junção. Isso é uma característica dessa fonte. Vão ter fontes que o Z é junto, igual a outra? Vai. Então, tudo é da nossa estética, de como nós gostamos de fazer.
Ah, eu gosto mais daquela fonte ali que junta o Z. Ah, eu gosto mais dessa que deixa o Z separado. Então, tudo vai depender também do trabalho que você vai fazer. Por que que a gente aprendeu a instalar as fontes? Porque tem fontes que elas vão ficar bonitas com um determinado tipo de bordado, um determinado tema do bordado, e para outras ela já não vai ser tão interessante. Então, tem fontes que são bem infantis. Se eu colocar isso numa necessaire feminina, vai ficar legal? Talvez não. Se for uma adolescente, talvez, pode ser que goste. Mas uma mulher mais madura, ela vai gostar de uma fonte mais bonita, mais adulta. Então, a minha fonte, ela tem que estar de acordo com aquilo que eu vou bordar junto com ela. Então, eu vou fazer uma moldura super bonita, né? Ali com arabescos, com um nome, com uma letra muito infantil, com formato infantil, não vai ficar legal. Ah, eu vou fazer uma fralda e é um desenho de palhacinho, bem alegre. Eu posso colocar uma fonte mais infantil, mais colorida? Sim, posso, tá? Então, tudo isso vai depender do resultado final que a gente quer. Por isso que é bom que a gente tenha muitas opções de fontes. Kelly, mas eu vou dar um monte de opção para minha cliente de fonte, eu vou mostrar dos 2.000 fontes para ela? Lógico que não. A fonte, ela vai estar no seu computador para que você faça esse parâmetro entre o que você está bordando e o que você precisa colocar de nome. Para a sua cliente, qual é o meu conselho? Como é que eu gosto de proceder? Eu dou 3 opções no máximo. Eu vou escolher entre as fontes que eu tenho, as 3 que mais combinam com aquele desenho e vou passar para minha cliente somente 3 opções das minhas 2.000 fontes. Eu não vou mostrar para a cliente que ela pode escolher 2.000 fontes. Primeiro, porque vai fazer uma confusão enorme na cabeça da cliente. Segundo, que às vezes ela vai escolher uma fonte que não tem nada a ver. Isso é um parâmetro que a gente precisa ter. Então, eu vou olhar com o meu tino profissional, eu vou olhar para aquelas fontes e vou falar, olha, essa daqui ficou interessante com esse desenho, essa aqui também e essa aqui também. E aí, eu vou apresentar, no máximo, 3 opções para minha cliente. Kelly, posso apresentar 4? Pode. Posso apresentar 2? Pode. Eu gosto de apresentar 3 opções. E ela escolhe dentre as 3 que eu escolhi. Perceba que você vai dar para o cliente o direito de escolha para que ele se sinta confortável, se sinta escolhendo, mas que na verdade ele vai escolher entre uma das 3 opções que você escolheu. Então você não corre o risco de colocar uma letra extremamente infantil num produto mais adulto, ou uma letra extremamente adulta num produto que era para parecer mais infantil. Kelly, posso usar letras adultas, né? Bem chique em coisas de criança? Pode, vai depender do que você está fazendo. De repente você está fazendo um brasão chiquérrimo no enxoval, um enxoval bem príncipe, bem princesa. Isso pede uma fonte mais chique, mais adulta, tá? Então vai depender do tipo de resultado final que você quer dar na peça, tá? Então por isso a gente precisa ter mais fontes, mais opções de fontes, porque daí a gente vai ver o que fica mais bonito e passa para o cliente, para que ele escolha dentre aquilo que realmente ficou bom, aquilo que realmente ficou bonito, tá? Pegar outro exemplo de fonte, ele continua colocando aqui para mim com esse tipo de ponto. Perceba que esse aqui já junta o Z, ó. É uma fonte mais cursiva, só não o S maiúsculo. Mas as outras letras ficou bem cursiva. Kelly, tem como colocar no autocoluna? Tem sim. A gente vai ver melhor isso lá nas configurações na próxima aula. Aqui em propriedades, perceba que quando a fonte ela é instalada, eu tenho mais autonomia. Eu consigo mexer no que eu quiser. Então, aqui, autocoluna ou coluna automática. Se eu clicar aqui agora em OK,
ele vai vir para mim como está aqui no de cima. Posso vir aqui e alterar a cor. Pronto, ó. Posso aproximar para eu saber como que essa fonte vai ser nos detalhes. Tá vendo? Então, tudo isso que eu tô mostrando para você é para que você se familiarize com as fontes. Entenda o porquê de cada fonte. Então, cada fonte que eu for usar, eu tenho que pensar se ela está de acordo com o meu bordado. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, testar. Eu vou colocar o bordado aqui, né, o desenho, e vou colocar o nome ao lado para que eu veja se ele combina de fato com aquele tema, né? Porque muitas vezes, se eu colocar um tema muito alegre no bordado e uma fonte muito séria, muito adulta, de repente não vai ficar interessante. Você vai olhar e vai ficar divergente do bordado. E de repente você encontra uma fonte que ela sintoniza melhor, que ela casa, né? Como dizia minha avó, que ela orna, né? Que ela vai ornar com aquele desenho. Então, é importante a gente ter várias fontes para poder fazer essa análise. Olha, esse aqui ficou melhor. Ah, esse aqui já não gostei. Então, a gente tem bastante fonte para instalar. Eu vou passar para vocês no grupo do Telegram algumas fontes também, para vocês poderem baixar, sem ter que ficar procurando ali. Eu tenho muita fonte no computador, então dá para passar muita coisa legal para vocês lá no grupo. Tá? Então, você entra lá no grupo e vai estar lá para você poder baixar essas fontes. Então, hoje, qual que é o exercício que você precisa fazer, né? Começar a vir aqui e explorar essas fontes. Ver como elas se comportam. Tá? Abre o programa e olha, essa fonte aqui eu gostei. Isso aqui tá legal. Vão ter fontes que a gente vai ter no nosso computador que elas são boas para a gente utilizar na parte gráfica. O que seria a parte gráfica? Quando a gente utiliza o Canva, quando a gente vai fazer um post, quando a gente vai fazer outras coisas, mas que dentro do bordado ela já não fica bacana. Tem fontes que eu vou ser sincera, elas estão aqui no computador porque elas já estavam, vieram num pacote, mas que eu nunca usei. Por exemplo, esse tipo de fonte, horrível. Nem para design gráfico eu uso e nem para bordado. Inclusive, preciso marcar essas que eu não uso para tirar. Então, por exemplo, essa daqui. Se você olhar, você vai falar, ah, Kelly, mas ela não é tão ruim assim, né? Até que é engraçadinha, né? Só que quando eu levo ela para o bordado, ela vai apresentar falhas e defeitos. E vai ficar horrível. Então, são fontes que não dão certo para a gente trabalhar. Lembra lá, quando eu falei, na hora de baixar, para você observar o tipo de fonte? Porque algumas fontes não dão certo. Olha isso aqui. Como que você vai bordar isso aqui numa toalhinha? Numa nécessaire? Numa fralda? Olha bem. Percebe que talvez a nível gráfico ela não fique dessa forma, mas que aqui no bordado ela fica horrível. Então, existem fontes que vão estar no seu computador, se você já tem algum pacote de fontes, só que elas não ficam boas. Elas não funcionam, não são funcionais aqui para nós. Vou aumentar aqui, que tá saindo bem pequenininho. Vou colocar 150, porque eu quero com 15 centímetros. Lembra? Sempre milímetros. 15 centímetros, 150 milímetros. Pronto. Ela apareceu aqui para mim. Outra coisa muito importante nessa aula que eu quero trazer para você.
Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem aqui os parâmetros, né? As propriedades que a gente pode mexer aqui? Tanto aqui na parte externa quanto na parte interna da fonte, ali os parâmetros da fonte, a gente vai aprender a configurar essa fonte. Por que que a gente vai aprender a configurar essa fonte? Porque se o seu programa estiver, assim como o meu, fazendo de forma automática, o que que vai acontecer? Cada fonte, ela tem uma necessidade diferente de configuração. Cada fonte precisa de uma configuração diferente. Então, por exemplo, esse tipo de ponto aqui, trabalhado, ele não fica bacana nesse tipo de fonte. Por quê? Ela é uma fonte fina, muito fina. Ela tem uns acabamentinhos, eu vou colocar aqui dentro do bastidor para você entender. Olha aqui. Isso aqui é um quadradinho de 1 centímetro. 1 centímetro. Imagina qual é a espessura dessa linha. Ela é muito fina. Ela tem 1,5, no máximo. 1,5, 2 milímetros. Percebe? De espessura. Então, é muito fina para colocar um ponto trabalhado como esse. É desgaste de tempo, é desgaste da máquina, não dá certo, não tem necessidade de ser feito dessa forma. Então, quando eu for trabalhar com fontes que tem pedacinhos muito finos, detalhes muito delicados, muito sutis, eu nunca vou trabalhar com um ponto de preenchimento tatame, como esse, trabalhado, tá? Eu vou trabalhar com ela no ponto cheio, tá? Ou no ponto aplique. Por quê? Né? A gente conhece esse aqui como a borda do ponto aplique, né? Mas também não usaria ele para fazer aplique. Tem algumas fontes que dá para você utilizar como aplique, outras não. Mas esse tipo de fonte, que ela tem essa linha mais fina, espaçadinho aqui, depois ele aumenta e diminui de novo. Quando tem esse tipo de efeito na nossa fonte, não fica bom. Fica cansativo para nossa máquina e o resultado final bordado não fica legal. Ele fica grosseiro, fica estranho. Então, quando eu for usar fontes que tenham essa espessura mínima, ali bem fininha nos detalhes, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ela no alto coluna. Porque aí sim, ó, vou aqui em propriedades, alto coluna e sem contorno, que é o primeiro aqui. Eu vou colocar na alto coluna e sem o contorno. A gente vai ver isso melhor lá na próxima aula, nas configurações, quando a gente for configurar as nossas fontes, tá? Isso aqui você vai fazer todas as vezes que você for colocar nomes. Toda vez que você for editar para pôr um nome em qualquer coisa, você vai precisar saber trabalhar com a área de propriedades e parâmetros, ok? Então, vamos nos familiarizar já com ela, tá? Então, essa daqui, por exemplo, essa fonte, no alto coluna, ela vai ficar bem melhor. Por quê? Porque o alto coluna, ele tanto fica bonito no mais espesso, como no mais fino. Porém, quando fica assim muito fino, nós vamos ver lá na próxima aula, nas configurações, que a gente pode engrossar um pouquinho mais essa parte da fonte, né? A gente vai engrossar um pouquinho mais a fonte como um todo, para que essa espessura aqui não fique tão pequena. A gente vai aumentar um pouquinho ali a espessura dela, ok? Então, fontes muito finas. Eu não vou trabalhar com pontos trabalhados no tatame, sempre com pontos de alto coluna, tá? Ou de coluna automática.
para que ele consiga fazer esse caminho mais fino de forma mais suave, mais sutil, ok? Fontes mais grossas. Quando eu for trabalhar com uma fonte bem grossa, deixa eu achar uma aqui mais grossa. Aí, tudo bem. Eu posso colocar um preenchimento simples ou um preenchimento de motivo, tá? E colocar amostra ou contorno, tá? E aí, ele vai aparecer aqui pra mim. Perceba que, nesse caso, uma fonte bem espessa, bem grossa, faz sentido eu colocar tanto o ponto trabalhado, eu posso utilizar ele ou não, posso colocar só um tatame tradicional também, e a gente vai aprender a mexer nessa configuração. Mas eu também posso colocar outros efeitos aqui, que eu vou mostrar depois nas aulas de configurações de fonte, tá? Então, aqui faz todo sentido eu colocar um desenho nessa fonte, fazer um trabalhado nela. E faz todo sentido ela ter um contorno. Por que que faz sentido ela ter um contorno? Né? Porque ela tá longe, ó. Vai pegar longe o contorno um do outro. Agora, imagina uma fonte super fininha, se eu coloco o contorno muito aqui nela, ele vai ficar beirando um no outro, então não vai ter espaçamento aqui para aparecer a cor central. E aí não vai ficar legal. Então, fontes que eu vou utilizar, por exemplo, duas cores, uma cor no centro e outra no contorno, eu tenho que procurar sempre fontes mais grossas, mais cheinhas. Mesmo que eu queira, Kelly, mas e se eu quiser colocar na mesma cor? Eu posso? Pode. Você pode. Ela vai continuar com contorno, ó. Na mesma cor. Se for uma fonte como essa daqui, um pouco mais fina, e o contorno for da mesma cor, ainda dá para passar. Se não for tão fina. Essa aqui é fina, mas não tão fina. A gente pode ir lá, dar aquela, né, mexidinha, dar uma engrossadinha na letra e ainda colocar ali um contorno. Se ela for uma fonte igual a anterior que a gente mexeu, que ela é muito fininha, eu costumo colocar somente o autocoluna, sem contorno. Kelly, então eu posso colocar autocoluna com contorno? Pode. Pode sim. Posso colocar outro tipo de ponto com contorno? Posso. Posso colocar só o contorno? Pode também. Isso a gente vai aprender mexendo nas configurações, tá? Então, quando a gente for mexer nas configurações, a gente vai ver tudo isso, tá? Então, a fonte mais grossa, ela nos permite fazer mais coisas junto. Então, colocar contorno, colocar um trabalhado. Então, ela auxilia nesse sentido. Quero fazer um negócio diferente, né? É uma fonte alegre. Eu preciso fazer cada letra, por exemplo, de uma cor. Essa aqui é uma fonte boa para isso. Ela vai ficar bem divertida, né? Bem colorida, fazendo dessa forma. Enquanto que uma fonte assim, mais luxuosa, não ficaria interessante fazer colorida, por exemplo, né? A não ser que você se utilize de uma linha mesclada. Então, ela vai fazer uma espécie de degradê durante o manuscrito, mas, né, sendo uma cor contínua. Mas, por exemplo, vou fazer um tema de palhaço e eu quero colocar o nome da criança com as cores que tá ali na roupinha do palhaço, nas bolinhas, cores diferentes. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar cada letra de uma cor, vai ficar divertido. E aí, a gente pode, inclusive, ir lá no layout, lembra? Lá no layout. Inclusive, a gente pode vir no layout e mudar algumas coisas nas letras. Então, eu quero fazer uma letra mais divertida aqui dentro, tá? Vou fazer uma coisa mais divertida.
Ah, eu quero mudar. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, tá vendo, ó? Alterar aqui, se ele sobe, se ele desce. Aqui, ó, a largura. Aqui, se ele sobe, se ele desce. E aqui, ó, eu consigo alterar o ângulo dele. Então, eu posso colocar... Ó. Tá vendo? Deixar mais bagunçadinho. Acho que deu para entender a minha ideia. Então, você pode fazer uma coisinha mais bagunçada, mais alegre. Então, eu vou lá e mexo nessa parte aqui. E faço umas letrinhas mais bagunçadas, de repente. Tá? E aí, eu vou aproximando conforme eu quero. E vou mexendo. Posso trazer mais pra baixo. Aqui também, ó. Posso trazer mais pra baixo, mais pra cima. Aqui também. E aí, já ficaria diferente. Ó. Tá vendo? Então, na fonte que a gente trabalha com ela, que é a fonte que a gente instalou, perceba que eu tenho uma liberdade muito maior de criação. Eu consigo fazer muito mais coisas do que as fontes que eu tenho na minha máquina ou as fontes que eu tenho no meu programa. Aqui eu consigo brincar à vontade. Eu consigo fazer muita coisa. Agora a gente está conhecendo as ferramentas. Mas quando você entender as configurações para cada uma delas, você vai ver que é muito mais fácil. Depois que você pega o jeito. Porque na hora parece que é muita informação. Mas depois que você começa a praticar, a mexer aqui, você vai ver que faz todo sentido. Então, dá para você criar muita coisa em cima ali, tá? Dá para alterar muita coisa. Então, lá nas propriedades e nos parâmetros, a gente consegue colocar outra personalidade numa fonte que muita gente tem. Entende? Então, você consegue mudar muitas coisas aqui. Fica muito mais fácil de imprimir personalidade na sua peça. Percebe? Agora, a gente vai passar para os monogramas. Aqui, os monogramas... Opa, cliquei errado. Aqui, isso. Aqui nos monogramas, lembra que eu já tinha mostrado anteriormente, falando que ele vem com um monograma aqui. O seu pode ser que seja um outro, depende da versão que você tem. Mas ele tem um monograma aqui. Vamos supor que eu clico aqui em cima. Dou um OK. Ele vai trazer aqui para mim este monograma. Aqui, perceba que ele já tá pronto. Eu posso pegar agora aqui uma fonte e escrever o resto do nome, tá? Só que o que vem no programa, para mim, é limitado. Ele não vem todas as letras e tudo mais. E aí, a gente pensa assim, ah, então, essa parte das fontes não serve para nada? Serve. Aqui, nessa pastinha mais, eu consigo adicionar, tá vendo? Eu clico nessa pastinha com mais, ela vai abrir este menu. E aí, eu vou adicionar aqui, adicionar pasta. Se eu quiser remover da lista, eu clico aqui em remover,
né? Deixo selecionado e clico em remover. Se eu quiser adicionar, eu venho aqui e vou procurar na minha pasta quais as matrizes que eu quero. Então, aqui, eu tenho o alfabeto Benguiat em 4 e 6 centímetros. Eu quero adicionar aqui a minha pastinha em pés, que é a configuração da minha máquina, no tamanho de 8 centímetros. Eu cliquei, ele vai acionar ali já para mim, vai aparecer e eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, ó, ele aparece aqui para mim, tá vendo? Então, agora eu tenho os monogramas Benguiat com 4, com 6 e com 8 centímetros. Então, Kelly, então quer dizer que aquele monograma que eu comprei lá no site do programador, ou que eu comprei de você, quem tem o meu alfabeto Benguiat, e ele tem 4 tamanhos, eu separo ele em pastas para cada tamanho, e aí eu coloco essa pasta aqui. Você vai inserir, ele vai puxar essa pasta para cá, e aí você consegue acessar direto do programa, sem ter que ir lá na pasta, abrir a letra que você quer, procurar. Não, você vai olhar aqui, qual? 4, 6, 8 centímetros eu vou usar. O monograma Princess também, mesma coisa, ele aparece aqui. Então, eu quero usar o B. Né? Vou usar o B. Clico 2 vezes, ele vai aparecer aqui para mim na caixa de texto. Dou um OK, ele vai vir para cá, tá? Ele vai aparecer aqui para mim. Kelly, mas eu quero em outro tamanho. É só você procurar aqui. Aquele é o de 12 centímetros. Kelly, eu quero maior, eu quero o de 15. Tá? Ele vai aparecer aqui para mim. Que ele veio duplicado. E ele vai estar salvo lá, e você clica e já vem para cá. Kelly, tem utilidade prática, né, fazer isso? Tem utilidade prática, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com aquelas letras em pontos leves e a gente vai colocar o nome por cima, por exemplo, aqui, por exemplo, vou pegar aqui, alfabeto de 8 centímetros. Aqui eu tenho que apagar, porque senão ele vai escrever os anteriores. De 8 centímetros, vou vir aqui no layout, porque lembra que eu tinha mexido no eixo? Então, ele ficou com o eixo mexido, então eu vou voltar o eixo para o normal. Voltei aqui o eixo para o normal, agora eu dou OK. Pronto, ele aparece aqui para mim. Então eu trago mais fácil para cá? Sim, você não precisa ir lá, abrir uma pasta, procurar em qual pasta que tá os seus monogramas, não, você já salvando aqui, quando você for fazer qualquer nome, já tá mais fácil. Vamos pegar aquela autograph que ficou muito boa aquela hora. Vamos lá. Aqui. Eu vou escrever Amanda. Aqui precisava ser maior. Vamos fazer maior. Mesma fonte, mas eu vou lá em propriedades e vou colocar com 11 centímetros. E eu vou colocar também aqui na autocoluna sem contorno, porque ela é uma fonte mais fina, não tem necessidade de eu colocar contorno nessa fonte. Pronto. Vamos colocar uma cor mais clarinha. Ok.
E o Amanda aqui numa cor mais forte. Vou colocar no 3D. Pronto. Tá? Se eu quiser fazer dessa forma, ai, Kelly, eu quero um nome maior. Eu posso alterar por aqui. E aí, ele vai me falar que de 200 e pouco, ele foi para 500 e poucos pontos. Dou um OK. E coloco aqui em cima. Como que eu sei se está certo, Kelly? Posso vir aqui e usar aquelas ferramentas que a gente já viu, ó. De centralizar. Tá? Centralizou. A altura, você que determina, tá? Sempre você que determina. Vem aqui e deixa certinho. Posso ver aqui no 3D, pra ver como vai ficar. Então, facilita ter o monograma ali? Facilita. Se você usa bastante esse tipo de letra em enxovais, se você usa muito colocar a primeira letra trabalhada e as demais depois escrevendo o nome, já é uma mão na roda, né? Você vai facilitar o teu dia a dia colocando o monograma aqui. Então, você vai inserir ele aqui. Então, lembrando, a gente vai lá em mais, vamos clicar aqui em adicionar pasta. Lembrando que o teu monograma, ele já tem que estar separadinho na pasta, ali só com a versão que você usa, de preferência. Então, o meu Benguiat aqui, por exemplo, no tamanho de 10 centímetros, eu vou adicionar em pés, porque eu só uso em pés. Então, ele já tá no tamanho, tá vendo a pastinha separada por tamanhos, e já tá na pastinha separada pela versão que eu utilizo na minha máquina. Feito isso, eu dou um OK e ele vai aparecer aqui pra mim. Então, agora eu tenho em todos os tamanhos, em 4, em 6, em 8 e em 10 centímetros, ok? E aí, na hora de eu fazer os nomes, já vai ficar mais fácil. Então, eu já sei onde eu vou para escrever o nome e o monograma, ele vai estar aqui mais fácil para mim. É só eu abrir, colocar a letra que eu quero. Eu venho, abro, apago esse aqui, por exemplo. Quero a letra B. Clico 2 vezes em cima, dou OK. E ele vai trazer o B aqui para mim. O B tá aqui. Vou colocar esse aqui mais pra cá. Trazer o B pra cá. Agora, eu venho na fonte que eu instalei, do jeito que eu quero, e escrevo o nome. Coloco o tamanho que eu quero, né? E dou um OK. E aí, o nome vai vir pra cá e eu coloco posicionado onde eu quero. Se eu quero no meio, vou fazer um pouco maior que esse. Se eu quero ele daqui pra cá, aí vai da criatividade de cada artesã. Mas já facilita esse processo. Então, eu já sei que o meu monograma tá aqui e já sei que as fontes que eu mais utilizo estão aqui. Então, tá tudo mais fácil, tudo mais à mão. Entende? Então, facilita esse nosso processo. Então, hoje, a sua tarefa nessa aula é começar lá do início da aula, trazendo ali as fontes, né? Pegando as suas fontes ali, abrindo elas, testando a fonte do programa, para ver se você gosta de alguma, testando as fontes que estão baixadas no seu computador, as fontes que você já baixou nova, as fontes que você buscou na internet ou que você baixou lá no nosso grupo, e trazer para o programa. E testando, faz de conta que você tá fazendo para encomenda e vai testando essas fontes. Vai vendo quais são mais grossas, quais são mais finas, quais que, né, você gosta mais, vem trazendo. Tem monograma aí? Coloca o monograma no programa,
para você ver como é feito e memorizar com mais facilidade isso, porque você vai fazer isso só uma vez. Cada monograma que você comprar, você vai fazer isso. Então, você não vai fazer isso todas as vezes. Então, faça isso. Pega o monograma que você tiver aí, separa na pastinha, deixa certinho. Depois que tiver certinho, você abre o seu programa e coloca o monograma ali, ok? Então, colocou o monograma ali, testa do mesmo jeito que eu fiz aqui. Coloca o monograma, vai ali na ferramenta de letras, de fontes, né, instaladas e testa, faça montagens com a letra e o monograma para você sentir o programa e ver como que é fazer dessa forma. Então, vai testando aí, porque isso vai fazer com que você grave mais facilmente as funções do programa. E aí, quando nós formos para coisas mais avançadas, você já vai estar bem mais à vontade com o programa, bem mais familiarizada. Na próxima aula, a gente vai fazer essas mesmas atividades, porém, agora trabalhando para valer, nas configurações. Então, nós vamos, além de fazer, de vir e abrir e montar, a gente vai configurar as fontes. As fontes precisam de configurações, tá? E aí, a gente vai fazer essas configurações para que ela fique certinho. Então, a gente vai ver fontes que a gente vai ter que mudar totalmente ali a configuração que o programa dá, como essa daqui, ó. Pode ver que ela veio de novo, né? Usando um ponto tatame trabalhado numa fonte que não dá para fazer dessa forma, é muito fina, né? Não vai ficar legal e vai ficar muito cansativo para nossa máquina. Então, eu vejo você na próxima aula.